E aí, já tomou um sacode hoje? Ainda não? Recebe aí então. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui no campo das vontades, segundo as escrituras sagradas. Preste atenção nisso aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, diz assim, ó: Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta: que todos aqueles que vê o Filho e crê nele tenham a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu fico aqui com o versículo 38 de João capítulo 6, onde Jesus disse assim: Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você já percebeu que uma das coisas que mais acontece na nossa vida é que as pessoas querem que nós façamos a vontade delas? Você chega para as pessoas, você chega para conversar com alguém sobre o Evangelho, ou mesmo no mundo secular. E as pessoas, elas apresentam para você a vontade delas. E elas querem que você faça aquilo. Elas não têm a menor preocupação se a vontade delas é boa para você ou não. O que elas querem é que você faça a vontade delas dentro daquele assunto ou daquele problema. Isso acontece muito com nós que somos pastores, quando a gente recebe pessoas para aconselhar. As pessoas querem, primeiro, que você tenha a solução para o problema dela, não importa qual seja o problema dela. Elas querem que você tenha a solução. Segundo, elas querem que você faça a vontade delas e não a vontade de Deus. Olha o que diz João capítulo 6. Jesus disse assim: Não, eu desci não para fazer a minha vontade, eu desci para fazer a vontade do meu Pai, ou eu desci para fazer a vontade daquele que me enviou. Porque o objetivo do Evangelho não é que a minha vontade seja feita, mas que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Romanos capítulo 12 diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando Jesus Cristo nos salvou, ele nos salvou pela sua cruz e ele diz que isso foi da vontade do Pai que ele viesse. Isso é Isaías que diz, não é, que coube a Deus moê-lo, não é, na cruz. Eu não lembro qual é o capítulo lá de Isaías. Se você lembrar, pode colocar aí nos comentários depois. Aliás, comente nesses vídeos, né? Comente, dê um like, compartilhe com mais pessoas para a gente alcançar mais pessoas. Então, a vontade de Deus, a vontade de Jesus, eu posso dizer assim que a vontade de Jesus foi suprimida em alguns momentos, porque Jesus, quando ele está lá no Getsêmani, que ele está suando gotas de sangue, ele diz assim: Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Mas as pessoas, elas não entendem assim, elas querem que você faça a vontade delas. E se você não fizer a vontade delas, muitas vezes você sai como alguém que não compreendeu, que não atendeu, ou que elas não. Você vira pessoa não grata, né? Porque você não fez a vontade da pessoa. Ou seja, às vezes elas querem que você concorde com aquilo que, mesmo estando errado, elas querem que você concorde com aquilo no meio de um aconselhamento, por exemplo. Mas essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Então,
Às vezes é preciso nós abrir mão da nossa própria vontade, porque a nossa vontade, ela muitas vezes impede que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Às vezes a nossa casa pode estar de cabeça para baixo, tudo está espiritualmente bagunçado, familiarmente bagunçado, o casamento está bagunçado, tem um monte de coisas bagunçadas. Por quê? Porque é só a nossa vontade que está sendo feita. E quando você tem mais de 3 pessoas na casa, né? Se tem mais de 2 pessoas na casa, cada um tem uma vontade, cada um tem um desejo, cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma visão, cada um quer resolver de uma maneira. Mas no meio disso tudo não sobra espaço para a vontade de Deus. E se não sobra espaço para a vontade de Deus, como é que Deus vai agir na nossa vida? Então a gente tem que fazer igualzinho Jesus fez. A vontade que tem que prevalecer não é a minha vontade, não é a vontade da minha esposa e nem é a vontade dos meus filhos, mas a vontade de Deus ela tem que prevalecer sobre as nossas vontades. E quando a vontade de Deus prevalece na nossa vida, então tudo começa a se organizar. Quando a vontade de Deus prevalece na nossa vida, tudo começa a tomar uma direção, mas não uma direção de um caminho tortuoso, não uma direção de um caminho tribuloso, mas uma direção de um caminho de paz. E um caminho de paz não está ligado a uma vida tranquila e sossegada, porque a paz de Deus na nossa vida, ela não vem e nem vai conforme as condições que nós vivemos, porque é algo de Deus em nós. Por isso, não esquece disso aqui, ó. Você não precisa andar fazendo a vontade dos outros. Você não precisa andar fazendo aquilo que as pessoas determinam que você faça. Você precisa andar fazendo a vontade de Deus. E dentro dessa vontade de Deus, você é capaz de administrar tudo aquilo que te cerca. Tudo aquilo que te cerca. Não que você não possa colaborar com as pessoas, não que você não possa ajudar as pessoas, não que você não possa viabilizar a vida das pessoas para que elas vivam melhor. Mas veja, quando as pessoas querem suprimir a tua vontade para que as vontades delas venham a aflorar ou ter espaço, esse é um problema. Porque você deixa de viver a sua vida fazendo a vontade de Deus para viver a vida dos outros fazendo a vontade dos outros. Só que a vontade dos outros, às vezes, as vontades das pessoas, às vezes não são boas nem para elas mesmas. Elas apenas acham que são, mas não é. Não é. E você e eu, que muitas vezes estamos de fora, nós conseguimos observar que a vontade daquela pessoa não é boa nem para ela, quanto mais para mim. Então é por isso que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós vamos viabilizar a vida de outras pessoas para que elas entrem também na vontade de Deus e percebam o quanto Deus é bom. Por isso que Jesus disse assim, olha, eu não vim fazer a minha vontade não, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E como Jesus fez a vontade de Deus na nossa vida, então ele viabilizou a nossa vida para que nós também pudéssemos andar na vontade do Pai. Então, não se preocupe, não se atormente, não fique culpado, não fique murmurando se você em algum momento disse, não, isso aí eu não vou fazer porque não é a vontade de Deus. Fique com a vontade de Deus na sua vida, que ele vai viabilizar todos os caminhos para que nós possamos ter paz. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor PH, estou sempre por aqui, trazendo um conselho do dia para você. Fica na paz.